Olá pessoal, meu nome é Natália Pacheco. E eu sou Heloísa Caetano. E esse é o Radiopapo, o seu podcast de veterinária preferido. E hoje a gente tem o enorme prazer de trazer um convidado super especial, que é o Dr. Felipe Soares. Eu diria que ele é o ícone da ressonância magnética veterinária hoje no Brasil. No Brasil só? No mundo, talvez. E era pra deixar ele sem graça mesmo. Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre a trajetória sua na veterinária até chegar onde você está hoje. É sempre uma pergunta divertida, né? Como que você foi parar na veterinária? Isso. Eu acho que tem aquela noção básica que todo mundo fala, quase todo mundo está na veterinária, eu gosto de bicho, mas acho que vai muito além disso. E, na verdade, eu fui uma das poucas pessoas que eu conheço, pelo menos para quem eu já contei essa história, que decidiu fazer veterinária por um método muito mais racional do que emocional. O que eu sabia eu gostava da parte de biológicas. A parte de exatas eu sempre fui uma negação, e a parte de humanas eu gosto, mas não a ponto de querer me aprofundar demais. Então eu sabia que eu queria alguma coisa na área de biológicas. E na época que eu estava prestando o vestibular, eu estava no cursinho, essas coisas, eu não gostava muito da imagem de um corpo humano. Hoje em dia eu já passei por isso, mas naquele momento eu tinha um certo estranhamento. Então eu comecei a buscar cursos que não tinham anatomia humana como disciplina, porque eu sabia que eu ia ter muito problema com essa disciplina. E aí eu caí basicamente em veterinária e zootecnia. E aí, bom, eu sou um cara que é nascido na cidade, fui criado com a avó, leite vem na caixinha, ovo vem no isopor, carne vem na bandejinha. Né? Então, assim, com todo esse peão dentro de mim, não achei que ia me dar muito bem na zootecnia e acabei indo para a área veterinária. Tinha agronomia também, mas a agronomia realmente não era muito minha cara. Então foi uma decisão mais racional, né, escolher veterinária. Mas desde que eu entrei, eu sempre gostei muito não vou dizer de todas as disciplinas, né, mas teve disciplinas que eu me identifiquei muito mais. E já na época de faculdade, hoje olhando em retrospecto, teve alguns momentos na faculdade que eu falei assim, puxa, às vezes a gente se direciona e nem percebe. Porque eu cheguei a fazer estágio, aliás, eu tive o estágio mais curto do mundo, que foi de um dia. Eu fiz lá na USP, a gente passa 6 meses em Pirassununga para aprender a parte de produção. E aí você pode fazer estágio em todas as criações. Eu falei, bom, vou fazer estágio no gado de leite. Acordei 5 horas da manhã um dia, naquele frio, fui até a sala de ordenha, participei lá um dia da rotina, saí de lá falando assim, ok, isso não é pra mim. E daí no dia seguinte eu falei, olha, professor, obrigado, não quero mais estagiar e tá tudo certo. Mas cheguei a fazer um pouco de estágio em criação de bezerro, zoológico, clínica, então eu tentei pingar em vários lugares na área de estágio, mas eu lembro que tinha uma optativa de neurologia. E aí eu fiz a optativa em neurologia e foi muito legal. Eu tive aula com a doutora Ivênia Prado, que é fantástica. E isso já não me despertou nada na época, assim, entender que hoje eu trabalho com neuroimagem, que isso ia fazer uma baita diferença na minha vida. E eu gostei muito também do diagnóstico por imagem. Então é uma área que eu me identifiquei de cara e tudo mais. Logo que eu saí da faculdade, a vida vidou. Né? Então eu não consegui, na verdade eu direcionei meu estágio de fim de faculdade para a área de marketing veterinário, pra vocês terem ideia. Nossa, nada bem. Eu trabalhava em empresa, na área de marketing, visitei ali vários clientes, passei alguns meses visitando cliente no Vale do Paraíba, né, no interior de São Paulo. E daí eu estava achando bem ruim, assim, já que eu não posso usar palavras mais soltas, assim, mas achei bem ruim, eu não estava nem um pouco satisfeito com isso. E aí eu pedi as contas também, os meus empregadores ficaram felizes, porque eles também não estavam muito felizes com o meu trabalho, não ia dar muito certo de toda forma. E aí eu parei e falei, não, beleza, o que eu posso fazer, o que eu quero fazer, o que eu gosto de fazer? E aí que veio o diagnóstico por imagem. Eu caí de novo, né, voltei na faculdade, conversei com a Silvana e com a Lu, que ficavam no raio-x, a Sil está até hoje no raio-x lá da faculdade, e a Lu no ultrassom, e a professora Ana Carolina. E daí eu fiquei acompanhando lá a rotina deles alguns meses, e nisso quem estava fazendo mestrado lá, Salvador. E aí eu conheci o Ive e acabei fazendo
o curso de aprimoramento, depois a especialização. No curso de aprimoramento, eu lembro que eu cheguei para o Salvador e falei, Salvador, olha, eu fiquei muito interessado, eu gostaria dessa posição de trainee. Ele ficou olhando na minha cara e falou assim, mas isso é só no curso de especialização, não é de aprimoramento. Eu falei, não tem problema, eu vou fazer o de especialização, já estou interessado. Quero. E lógico que ele deu, né, ok, Cláudia, senta lá. E beleza, mas no fim das contas deu certo, eu fiquei lá um ano de trainee. E daí eu comecei a trabalhar com radiologia, né? Então o ultrassom nasci sem o chip para fazer. Eu também. Quem faz, Sem Eu não faço também. Eu vou descobrir se tem o chip daqui a pouco, né? Ela vai fazer o Semana curso que agora. vem eu vou descobrir se o chip tá embutido ou não. Não, hoje em dia é mais fácil. Hoje em dia pelo menos a TV está sintonizada. É verdade. Né? Porque antigamente assim, olha, isso é um rim. Eu falava assim, Tá bom. TV fora do ar. E aí eu já trabalhando como radiologista, eu soube que tanto o Hospital Cães e Gatos quanto o Provet iam colocar ressonância. E aí apareceu uma vaga de radiologista no Provet. E eu já gostava da parte de imagem avançada, particularmente da ressonância. E daí tinha um livro do Bagley, que era o único livro de referência que a gente tinha. Eu literalmente li esse livro de fio a pavio, de cabo a rabo, sem nunca nem ter trabalhado com isso, porque eu achava legal o tema. Uhum. E aí eu abri mão de alguns empregos, troquei de emprego, consegui essa vaga de radiologista dentro do Provet, mas era para trabalhar com raio-x. Você já tinha terminado o trainee? Já tinha terminado o trainee, tinha uns 2, 3 anos quase. Tá. E aí quando eu entrei no Provet, eu fiquei trabalhando um tempo lá na radiologia propriamente dita, e aí apareceu a oportunidade dentro do próprio Provet de começar a me aproximar mais da ressonância. E aí foi quando eu falei, bom, agora, né, vou fazer o que eu realmente tenho vontade de desenvolver mais. Uhum. E foi uma grande aposta assim, que eu fiz. Eu comecei a fazer, nunca tive uma pretensão enorme em... Você falou, né? O ícone, não, pelo amor de Deus. Eu tenho a pretensão de trabalhar com aquilo que eu estava afim de trabalhar. Mas aí deu super certo, né? Fui começando a aprender mais, aprendi com muita gente, com o Farfalini primeiro lá na Argentina, depois eu comecei a conseguir fazer alguns estágios fora também, então fui um pouquinho para Cornell, fui um pouquinho para Carolina do Norte, fui para Nova York. Porque até então não tinha curso Não. relacionado à ressonância magnética, malemar tomografia. Malemar tomografia, eu acho que nem, quando eu comecei, nem de tomografia Nem de acho tomo, que não né? tinha. O Romaldini chegou a fazer um curso de tomografia alguns anos depois até entrei com ele em uma das edições para ajudar a organizar, que foi a primeira vez que ele fez tomo junto com ressonância. E aí justamente, é o que eu falo, não é que eu seja bom, mas talvez eu era um dos poucos que faziam há tanto tempo, e aí começaram a me chamar para dar umas aulas, umas palestras, e aí começaram a me chamar para um congresso, para não sei o que, e daí acabou que fui desenvolvendo essa parte também de falar sobre ressonância magnética, de dar aula sobre isso. E aí, para buscar o conhecimento da ressonância, você teve que ir para fora. Conta essas experiências aí que você... Sim, mas assim, sendo bem franco com você, eu não fiz um estágio, vamos dizer assim, formal, de ficar meses. Teve gente que passou meses aí no exterior estudando especificamente ressonância. Eu literalmente, como eu já estava formado, eu conseguia vagas de veterinário visitante. Então eu passava uma semana como veterinário visitante na Universidade de Cornell. E aí depois eu tinha conhecido um cara num curso em Miami, e que ele era neurologista de um hospital em Nova York. E aí eu acho que a única coisa que eu posso dizer por mim mesmo é que eu sou cara de pau. Quando a pessoa vira e fala assim, passa lá, eu falo, eu passo. Não me dá a oportunidade que eu vou. Em algum momento estarei lá. Foi assim que eu consegui. Eu fui literalmente na cara de pau, que eu fui pra Cornell, que eu fui pra Carolina do Norte. Daí quando o Troll veio pra cá, e ele deu uma aula há muitos anos na Carolina do Norte, daí eu falei, professor, eu queria muito visitar lá. Bati assim os cílios assim, esperançosamente. Ele falou, beleza, fala com o Ian Robertson, que é o meu primeiro residente, ele que é o chefe lá hoje e tal. E beleza, daí eu mandei e-mail pro cara, o cara demorou tipo semanas para responder meu e-mail. Hoje em dia também eu entendo, porque a quantidade de coisas que a gente tem para fazer é insana, e eu não falo só eu tenho certeza que todo mundo tem essas dificuldades também. E daí depois ele me respondeu, enfim, daí deu tudo certo para ir lá também, visitei, passei uma semaninha lá. Depois, quando veio um professor de grandes animais da Universidade de Leipzig, na Alemanha,
E eu não falo um puto de alemão. Uhum. Aí o cara falou assim, por acaso ele assistiu, minha aula era antes dele, e daí ele assistiu minha aula, e daí ele falou logo depois, ele falou, pô, que legal a sua aula, não sei o quê. O que ele falou? Vem me visitar. Passa em casa. Eu falei, lógico, me dá seu e-mail, a gente já marca, ó, semestre que vem a gente já arruma um jeito de... Chega o Felipe Peraí. do aeroporto com a malinha, lembra de mim? Não, pior, a última vez que eu tinha visto uma vaca de tão perto, eu tinha uns 15 anos. E aí fui lá, e assim, foi super bacana essa experiência na Alemanha, porque fazia muito tempo que eu não lidava com grandes. E aí, lógico, eu também não ia lá, o cara de grandes, eu não ia passar nenhum período, né, nenhum tempinho com ele lá também no hospital de grandes. Uhum. Então eu fiz um estágio meio misto ali, uma visita meio mista, entre o hospital de grandes e o hospital de pequenos na área de diagnóstico por imagem. Uhum. E aí também eu lembro de um dos residentes da Alemanha, que isso foi mais recente, foi 2000 e... acho que foi depois da pandemia até, 2022 provavelmente. Ele me perguntando também, né, o que você faz, quanto tempo você faz, não sei o que, parará. E eu falei mais ou menos, ele falou assim, naquele papo reto, assim, falou assim, e o que você está fazendo aqui? Eu falei assim, vim aprender um pouco, vim ver o que vocês fazem de diferente, vim trocar experiências, porque afinal de contas a gente sempre tem muita coisa para ver diferente, aprender e tentar fazer alguma coisa, desenvolver alguma coisa em conjunto. Uhum. E aí tem uma outra história engraçada de lá também, engraçada não, mas assim, é uma história que eu achei engraçado, porque lá tem o Thomas Flegel, que é um neurologista também que publica bastante. E eu não, sabe assim, eu não liguei Lé com o CRE, não lembrei que ele estava naquela universidade. E aí uma semana depois que eu saí de lá, eu ainda estava passeando, eu tinha tirado uns dias de férias também, ainda estava passeando na Alemanha, chegou uma notificação do ResearchGate falando que o meu trabalho de mestrado tinha sido citado. Devo ver quem citou, Thomas Flegel, na Universidade de Leipzig, e assim, Nossa! eu tava do lado do cara. Uhum. Não foi lá da Não Oi. fui lá, não me apresentei, não falei, não pedi autógrafo, entendeu? Nada. Mas enfim, é isso. Se a gente começar a falar de foras que eu dei com pessoas que têm trabalhos que eu li, ou que têm livros publicados, eu não sabia que era a pessoa também, vai longe. Essa parte que você tá falando de ser cara de pau, eu lembro que foi exatamente nessa palestra, nesse dia desse curso que o Trau fez uma palestra junto com a esposa, né? Lá na FAD. E eu tava lá e aí eu vi você. E aí eu também tinha, né? Eu já tinha assistido palestra sua no Sindiv, um pouco antes, alguns anos antes. E aí eu falei, vou ter que pedir meu estágio, vou ter que ir lá. E aí eu fui, você tava no coffee, eu cheguei e falei, oi, tudo bem? Prazer, meu nome é Natália. Eu quero estágio. Posso fazer estágio com você? Aí você, claro, pode, né? Pega meu telefone, a gente trocou o telefone, enfim. E logo depois eu comecei a fazer. Mas foi meio assim também, a gente tem que ser cara de pau, tá vendo? Se eu não tivesse mandado portfólio. Ah, é verdade, ela foi assim também, ela mandou um portfólio. Eu falei, eu nem precisava de ninguém na empresa, tipo, não estava precisando. Tava tudo certo, aí a Elô mandou um portfólio tão bonito pra mim por e-mail, que eu falei, nossa, tipo, não preciso de alguém, mas eu preciso dessa pessoa aqui na RVA trabalhando comigo. Precisa sim. Aí a gente marcou uma reunião, eu falei, eu não tenho muito o que fazer com você, mas vamos lá. Mas vamos fazer algo. Saiu contratada, né? Foi bem isso. A gente tem que ser Eu acho que cara de pau. todos os empregos que eu já consegui também foi na cara de pau. É isso Foi, aí, tá certo. Crianças e crianças, o que importa é ser cara de pau. É isso, essa é a lição do podcast de hoje. Ok, e quanto tempo você trabalhou com raio-x? Foi pouco? Não foi tão... Agora já faz pouco tempo, né? Assim, mas eu trabalhei em 2006... contando trainee, 2007, 8, 9, 10, 11... Comecinho de 2012... Praticamente 6 anos. 5 para 6 anos para raio-x. E você acha que teve papel fundamental para o conhecimento que você tem? Ou X? Tipo, uma pessoa pode começar na imagem avançada? Ou você acha importante a pessoa iniciar com raio-x, ultrassom, passo a passo? Eu vou te devolver a pergunta da seguinte maneira. Você acha que um radiologista ele vai ser completo se ele sabe 1 ou 2 métodos de imagem e não os 4, pelo menos uma base dos 4? E aí eu tô falando dos 4 grandes, deixando a parte cardio de fora, a parte oftalmo de fora. Eu estudei o ultrassom e o raio-x, trabalho só com raio-x, mas eu acho que o ultrassom teve, com certeza, um papel muito fundamental para o conhecimento radiográfico que eu tenho. E, inclusive, me ajuda também na imagem avançada, no caso da ressonância, que eu engatinho ainda, né?
E com certeza eu usaria na Tomo se eu gostasse também, mas eu também não. Eu não tenho o chip da Tomo, entendeu? Eu tenho o chip da Tomo, eu falo que eu gostaria de laudar Tomo só crânio e coluna. Eu não gostaria de laudar Tomo, abdômen e tórax. Você lauda? Eu laudo. Tudo? Laudo tudo. Tomo de abdômen, não é que eu não gosto, eu tenho mais dificuldade justamente porque eu nasci sem o chip do ultrassom. Então, é por isso que eu não tenho também essa... Eu também estudei ultrassom, né, fiz o curso teórico e tudo mais, fizeram ultrassons na minha vida. Também. Mas eu sinto que quem faz ultrassom tem uma facilidade muito maior em trabalhar com tomografia de abdômen do que eu. Sim, concordo. E até o conhecimento geral não só da anatomia, mas das doenças também, né? Você pega, a gente, pelo menos eu vejo muita coisa muito focal, né? Então lesões focais de fígado em tomografia. Mas tem um monte de lesão difusa. Uhum. Lesões difusas até em alças intestinais, em parede de estômago, esse tipo de coisa, que não é tão fácil de ver na tomografia, às vezes nem dá pra ver. Mas quem faz ultrassom tem ali um olhar além do alcance, que consegue enxergar algumas coisas que realmente faz diferença. Interessante. Até uma coisa que eu perguntei, inclusive, pro Derek, do IVE, né? Ele foi meu professor também. E também no MAP, né? Ele falou sobre isso. É muito mais fácil você entender a tomo de abdômen se você tem uma base... Uma vivência de ultrassom. Uma vivência de ultrassom. Porque acaba sendo mais fácil você se localizar, né, também. Sim. Então, eu acho que é bem isso, né? Um vai complementando o outro, você vai tendo uma visão um pouco mais abrangente. Sim. Já na parte da ressonância, talvez não tenha muita importância. Pelo menos da neuroimagem. Mais ou menos. Talvez eu seja mais old school nesse sentido. Eu acho que tem que ter um pouco de base de conhecimento de tudo. Hoje em dia, quando me dão um raio-x para olhar, eu tenho muito mais dificuldade, né? Eu paro, tenho que pensar, olhar e falar, puta, como é que eu descrevo isso mesmo? Como é que eu descrevia isso mesmo? Uhum. Eu sei que muita coisa até evoluiu em relação ao que, na época que eu laudava mais rotineiramente o raio-x. Mas isso não quer dizer que é um conhecimento jogado fora, um conhecimento que eu não uso. As bases do diagnóstico por imagem são as mesmas. Uhum. No fim das contas, essa especialidade existe, é a única especialidade que existe para ver o animal por dentro, né, ou o ser humano, enfim, algum paciente por dentro, sem que você abra ele. Sim. Não, o cirurgião tem que abrir, a gente tem Eu já a usei vantagem. isso. Você já falou uma vez numa aula minha e eu já usei isso para aluno também. No máximo. E aí a gente consegue, assim, o que eu sei de raio-x eu posso não colocar diretamente no meu laudo da ressonância. Mas as bases de conhecer os paradigmas de diagnóstico por imagem são comuns a todas. Sim. Uhum. Bacana. E pensando aí nessa época que você fazia raio-x, tem alguma história que você lembra de algum caso que foi mais difícil ou mesmo mais interessante? Ou já meio que foi apagado da memória? Assim, o Alzheimer pode ser que venha um dia. Eu acho que... Você laudava raio-x revelado, não era digital ainda? Ou já tô te envelhecendo demais? O pior é que não. Não, porque quando eu fiz o IVE, ainda a gente revelava. Ah, então, tá vendo? Você é tão velha quanto eu. Sim. Quando eu vim trabalhar em Campinas, ainda era de revelar. Aí um aninho, mais ou menos, começou a digitalizar as coisas. Você teve que lavar também a processadora? Sim, Opa. com certeza. Eu não peguei isso. Essa gente nova. Mas eu acho que eu sou ruim de lembrar de casos específicos. Uhum. Mas eu lembro de algumas histórias relacionadas ao raio-x que me marcaram um pouco. Uma delas é que a gente tinha... quando eu estava acostumado a trabalhar com uma rotina menor no raio-x, e aí quando eu fui trabalhar na Provet, tinha uma rotina grande, né? O IVE e o Provet na época tinha uma rotina muito grande, e aí quando eu fui trabalhar na Provet, eu senti esse baque, assim, essa rotina. E eu lembro de um período que eu ficava só 2 horas, já estava começando na ressonância, mas eu cobria 2 horas de agenda no raio-x das 2 às 4. Das 2 às 4, tinha dia que eu fazia 8 raio-x. Nossa. E aí, assim, era uma loucura, não, Deus nos acuda, mas dava tudo certo, né? A gente saía bem disso. E uma outra coisa que eu lembro que eu fazia muito, e com o coitado dos estagiários, que eu não entendia que eu estava
deixando eles desconfortáveis. Mas eu literalmente virava, eu terminava o raio-x e falava assim, você tá vendo alguma coisa? Mas assim, tipo, muito no coleguismo do tipo, você tá vendo alguma coisa que eu não vi, né? Quer discutir alguma coisa? Era aquele momento pra gente falar sobre aquele caso. E aí eu criei uma má fama de botar medo nos estagiários. Porque eu perguntava. Eu falava assim, gente, mas eu tô perguntando só pra trocar uma ideia. Sim. E até porque você pode realmente comer bola de alguma coisa que a pessoa tá vendo. Exatamente. Quantas vezes, enquanto estagiário, eu não tinha dúvida de alguma coisa que foi descrita ou até alguma coisa que não foi descrita. Assim, olha, eu tô vendo isso aqui é uma lesão, não é? Não, putz, isso aqui não é uma lesão, isso aqui é tipo lectulin, coisa que é anatômica. Ah, beleza, então pra mim essa troca sempre fez parte do aprendizado. Mas, lógico, né, a gente acaba medindo o mundo com a nossa régua. Então nem todo mundo tem essa mesma abordagem. Então, isso eu acho que me marcou um pouco porque mudou a maneira com que eu lido não só com estagiários, mas assim, tentando não ser muito inquisitivo. Então, ser um pouco mais, respeitando um pouco mais o espaço do outro. E aí você entrou no mundo da ressonância magnética e da tomografia ao mesmo tempo, certo? A ressonância um pouquinho antes. Um pouquinho antes. E como é hoje trabalhar exclusivamente com imagem avançada? Eu brinco que eu sou veterinário playboy, né? Eu tenho uma oportunidade que eu sei que pouquíssima gente tem. Eu trabalho em lugares que tem ressonância e tomografia, uma do lado da outra, e a gente consegue ter ali a liberdade de trabalhar com essas duas metodologias de imagem, esses dois métodos de imagem muito facilmente. Mas eu gosto muito, eu acho que é bem divertido. Lógico que tem os seus próprios desafios. As duas técnicas têm as suas próprias limitações, a gente trabalha com animais anestesiados, a gente tem sempre que estar em sintonia muito forte com os anestesistas para dizer, olha, e eu brinco com eles, eu falo assim, vocês são o dono do exame, vocês falarem que o exame tem que acabar, tem que parar porque o bicho está instável, vocês que mandam. Eu paro no momento que vocês falam que eu tenho que parar. Mas lógico que eu também encho o saco deles, falo assim, dá para respirar um pouquinho menos? Dá para fazer uma apneia? Dá pra gente tentar fazer isso, fazer aquilo? A gente consegue segurar mais um pouquinho? Né? Então a gente vai fazendo essa dança, né? Esse trabalho em conjunto. E, em geral, dá super bem, assim. Eu brinco, eu falo isso há muitos anos, né? Que os anestesistas, eles são meus melhores amigos e meus piores inimigos, a depender de como está o quadro clínico do paciente. Sim. A gente tem alguns desafios na radiologia ainda convencional, né? A gente faz laudo na RVA de raio-x, exclusivamente, né? A gente, claro, oferece serviço de tomo e ressonância, mas a gente ainda tá sem os clientes. Enfim, a gente tem muito problema quando a gente indica em laudo. Por exemplo, sugere-se um exame complementar de ressonância magnética. O cara vem pra mim, responde pra mim, manda uma mensagem. Natália, a gente não tem nem tomografia aqui. Como você tá sugerindo uma ressonância magnética? Do Mato Grosso. E aí eu me sinto assim também, o boy da radiologia, entendeu? Porque a gente tem que pensar nisso como radiologista, a gente, né, no caso. Quando a gente vai sugerir um exame, porque a realidade do cara, às vezes, o único exame que ele vai ter pra diagnosticar vai ser aquele raio-x. Então a gente tem que tirar o máximo que a gente puder daquela informação, né? Não é um simples laudo de raio-x aqui rapidinho. É um laudo da vida daquele tutor que podia pagar só esse exame, que não vai poder fazer nenhum outro exame complementar. E você falou isso, né? No sentido de trabalhar com esses métodos e ser algo muito bom. Hoje em dia, como você enxerga essa realidade de tomorressonância Brasil? A gente está muito bem servido aqui no Sudeste. Como que tá? Porque eu realmente não sei. Como que tá a distribuição desses aparelhos aí no Brasil? Eu vou só fazer um comentário sobre o que você falou, que eu acho que é muito legal. Isso que eu não acho que é exclusivo do raio-x. O raio-x pode ser a última linha que aquele cara tem no interior do Mato Grosso, como você falou. E existe uma expectativa muito grande nesses métodos de imagem avançados, né? Na na ressonância. Então, muitas vezes, um dos meus papéis é alinhar a expectativa, seja do colega, seja do responsável. Né? Falar, olha, quantas vezes eu não ouço assim, porque a gente já fez de tudo, ele vai fazer essa ressonância que é a última chance de fechar esse diagnóstico. Eu falo assim, então vamos alinhar, não é a última chance.
Uhum. A gente Todo pode médico tem não limitação, a gente tem um monte de coisas clínicas para adicionar. A gente, como radiologista, a gente é uma peça de um quebra-cabeça clínico gigante, a gente dá informações, por isso que nós somos exames complementares, e não os responsáveis pelo caso. Né? Então, esse alinhamento de expectativa é muito bacana. E até por isso que a gente, diferente da medicina, a gente também esgota todas as possibilidades na toma ou na ressonância. Se a gente for fazer uma ressonância, eu já não sei se o médico peça com contraste, a maioria dos lugares vai fazer a ressonância ou a tomografia sem contraste. E a gente muito raramente faz isso na veterinária. E isso não é a gente, isso é mundo. Porque o nosso paciente está anestesiado. Então ele tem aquele momento para eu tirar tudo que eu tenho do exame. E aí os nossos protocolos, eles são mais longos em relação aos seres humanos. Então você fala para um humano que a gente demora agora de 20, 30 minutos para fazer uma ressonância de crânio, os caras falam, imagina, eu faço em 12. Joelhos os caras fazem em 7 minutos. Eu demoro 50 minutos para fazer um joelho, mas porque o joelho é pequenininho, né? Então, as realidades são muito diferentes. De vez em quando elas se chocam, né? Quando a gente pega algum responsável que é médico, ele dá mas por que demora tanto? E aí explicar isso é importante, porque o nosso paciente é muito diferente de um ser humano, no fim das contas. E aí, na sua pergunta original, eu já esqueci, você repete ela? Em relação aos aparelhos no Brasil, assim, da distribuição geográfica. Alguns anos atrás, acho que foi no Sindip de Porto Alegre, eu perguntei para a turma quem que já tinha tomografia na região. E praticamente a sala inteira levantou a mão. Então eu não tenho exatamente uma distribuição geográfica perfeita para te dar, mas existem por aí, né, pessoas que fazem isso. Mas eu diria que tomografia, com os seus aparelhos mais novos e mais velhos, a gente está razoavelmente bem servido no Brasil. E ressonância magnética, a gente tem cerca de 20 aparelhos funcionando, às vezes começa um para outro, né, mas na média ali a gente está mantendo uns 20. E é o que você falou, o Sudeste está bem servido, tem São Paulo, tem interior, 2, 3 pontos no interior, pelo menos 4, 5 pontos no interior, vai lembrando. Rio de Janeiro também, Minas Gerais, né, então o Sudeste como um todo ainda tem uma certa vantagem, mas saindo do Sudeste realmente tem menos aparelho. Né, então, tá engatinhando ainda, né? Engatinhando e na ressonância a gente sempre vai ter uma questão dos aparelhos, que os que vêm de segunda mão da medicina são aparelhos mais velhos. Né? Então, isso não é só na ressonância, na tomo também. Então, você pega aparelhos que já têm uma certa defasagem em termos do que a gente consegue apresentar. Né? É diferente de você ir numa feira de radiologia humana hoje e ver os últimos lançamentos. Né? O que aqueles aparelhos conseguem trazer para a gente muito mais do que os aparelhos antigos. O que não quer dizer que a gente deixe de dar o diagnóstico. Isso é uma coisa que eu sempre falo também. Eu falo que eu sou um advogado de aparelho velho. Porque eu penso assim, é fato que a gente tem uma má distribuição de aparelhos no Brasil, e é fato que a gente tem aparelhos mais velhos e mais novos. Daí às vezes alguém fala assim, eu tenho uma toma aqui que é melhor e uma ressonância que é uma ressonância mais antiga. A tomo é melhor do que a ressonância, mesmo que a toma seja mais nova? Eu falo, não, são métodos diferentes. O que você vai ver na tomografia é uma coisa, o que você vai ver na ressonância é outra coisa. Então, mesmo que você não tenha o padrão ouro, o melhor, o mais moderno, cara, não deixe de usá-lo. Porque é uma ressonância mais antiga. Beleza, é o melhor que tem nessa região. É uma toma mais antiga. Beleza, use e abuse da tomografia. Você falou de fazer só laudo de crânio e coluna. Eu tenho certeza que tem muito radiologista aqui no país que pega os estados fora do Sudeste, que fazem boa parte da rotina deles de tomografia com neuro ainda, né? Com crânio e coluna. Coisa que a gente aqui no estado de São Paulo, sei lá, se eu laudo 20 tomografias de coluna hoje é muito. E qual que é a sua média hoje de laudo, assim, porcentagem de tomo e ressonância? Agora aumentou um pouquinho de tomografia, mas eu diria que ainda provavelmente 85% a 90% da minha rotina é ressonância hoje. Nossa, muito. E na verdade eu não laudo tanta tomografia assim, mas passou a ter um pouco mais agora que eu voltei pro Brasil, porque o pessoal para quem eu fui trabalhar e fazer uma consultoria lá na Itália, eles ainda estão mandando laudos para mim.
né? Então, e lá eles têm tomo e ressonância, mas lá eles fazem mais tomo que ressonância, né? Então, tenho laudado mais tomografia agora, porque eles estão me mandando bastante. Eles estão me mandando Conta então sua experiência na Itália, como que foi? Por que você foi para lá? Então, na verdade, assim, teve uma colega brasileira que já está lá na Itália, e aí tem pessoal desse hospital que ela trabalha, e eles estavam a fim de melhorar o setor de radiologia deles. Eles têm um aparelho de tomografia, um aparelho de ressonância, e aí eles estavam, né, quem roda o exame são clínicos. Lá eles não têm a parte de technician, né, ou de enfermeiro veterinário tão bem desenvolvido, e também não tem tão facilmente radiologistas para tocar uma rotina. Então eles me pediram para ir para lá mesmo, para ver se eu conseguia melhorar um pouquinho os protocolos que eles fazem, se a gente poderia, né, dar um up no setor de radiologia deles. E aí eu fui lá, passei 4 meses com eles lá. Eu achei que eu fosse mexer muito mais em protocolo do que eu mexi de fato. Eu achei que os protocolos lá estavam bem ajeitadinhos. E no fim das contas foi mais um treinamento ali e um tempo de aprendizado mútuo, né? Entender com que eles trabalham, entender quais eram as expectativas dele e também, né, dele como hospital, né, como entidade hospital, e daí de cada um dos 3 profissionais específicos que passaram a tocar a tomo e a ressonância. E foi uma experiência muito legal, assim, até para desmistificar, ou pelo menos para desromantizar um pouco essa história de morar fora. Assim, gente, eu não sei vocês, mas imagino que vocês também conheçam gente que ou já foi morar fora, ou pelo menos fala, queria muito morar fora. Sim. Né? Sim. E, pelo menos eu romantizava um pouco. Eu achava que ia ser muito legal, muito fantástico, muito maravilhoso. E no fim das contas, do ponto de vista profissional, a gente faz uma veterinária muito boa aqui no Brasil, né? Lógico que o Brasil tem 550 milhões de Brasis, né? Eu estou de novo falando da minha microbolha, São Paulo capital e centros de referência. Mas em relação ao que eu vi, e aí eu fiquei numa cidadezinha no sul da Itália chamada Taranto, que é na região da Puglia, né? No Salto da Bota. Mas eu aproveitei esse tempo também, fui visitar 2 hospitais em Bolonha, fui visitar a Universidade de Nápoles também, né? Cara de pau. Oi, tudo bem? Aliás, a Universidade de Nápoles foi isso, tinha uma veterinária que trabalha lá no hospital, e ela se formou em Nápoles. Daí eu falei assim, escuta, tem alguém lá que você possa me indicar para eu ir conhecer a faculdade? Tem o Dr. Leonardo Melmartino. Eu falei, ótimo, beleza, então passa o e-mail dele, fala que eu vou entrar em contato com ele. E fui lá, passei 2 dias trabalhando. Oi, tudo bom? Mas pelo fato de você ser gringo para eles lá? Eu não sofri nenhum tipo de preconceito. Isso que eu ia perguntar. Porque eu fui já muito bem encaminhado e indicado para o hospital inteiro como uma pessoa altamente especializada em tomo e ressonância. Então, todo mundo me recebeu super bem. E lógico, né, a gente passa pelas provas de fogo quando o cara vira para você e fala assim, e isso aqui, o que você está vendo? Tô vendo isso, acho que é isso. A rotina do hospital é muito diferente de rotina de centro diagnóstico, então trabalhar com animais, por exemplo, que chegam em politrauma e vão fazer uma tomografia né, que eles chamam lá tomografia TAC, né? Então TAC trauma, né? Uma tomografia que vai de fio a pavio sem contraste para ver se tem fratura, beleza. E aí eu tenho aqueles elogios meio tortos que a gente recebe, né? E um deles que eu achei mais interessante foi assim, era de um gato que não lembro se ele tinha caído de qual altura, mas ele tinha caído, tinha arrebentado a cara, tá com um monte de fratura no crânio. Me demorou uma vida para fazer esse laudo. E daí no dia seguinte, essa mesma veterinária que se formou em Nápoles virou assim, ô Felipe, eu tava lendo o seu laudo, e ela gosta de diagnóstico primário, tava lendo o seu laudo, poxa, tinha osso que eu nem sabia que tinha e tá quebrado. Eu falei, isso é um elogio. É verdade. É um elogio, significa que ela gostou do que ela leu. Muito bom. E como você faz os laudos em italiano? Eu aprendi um pouco, né? Não tem como dizer que você sai do zero, mas aí as ferramentas de tradução hoje estão muito boas, eu tenho usado bastante. Eu já me aventurei a tentar fazer alguma coisinha direto, mas eu acabo fazendo em português, traduzo. Depois de passar esse tempo lá, eu aprendi um pouquinho da língua, então hoje eu sou capaz de ler um laudo e entender o que eu tenho que mudar.
E os próprios colegas lá, às vezes eu falo assim, gente, eu não gostei muito dessa frase, né? Tem algum outro jeito? E daí eu pergunto principalmente para os ultrassonografistas do hospital, tem algum outro jeito que vocês costumam descrever isso aqui ou colocar isso? Então, por exemplo, a gente fala muito dentro dos padrões de normalidade, e eles falam na norma. Né? Então, na norma. Sucinto. Então eu passei quando eu vou fazer laudo para eles, eu falo, tem lá as cavidades timpânicas, estão na norma. Legal. Né? Legal. Em algum momento da sua vida você imaginou que você faria laudo pra Itália? Sim e não. É. Não de certa forma, porque isso não era uma coisa que eu estava projetando e me esforçando para conseguir, mas por outro lado, se você pensar que o Brasil é um nicho de veterinários e principalmente na radiologia a gente pode trabalhar com tele, existe uma oportunidade imensa principalmente dos centros que estão mais afastados até do ponto de vista de fuso horário. Pensa, sei lá, um hospital europeu quer ter radiologia 24 horas. Contrata a gente está 5 horas antes, a gente faz laudo para eles na madrugada. Sim. Né? De novo, com as ferramentas de tradução hoje, isso ajuda. Claro que o ideal é você saber a língua, você ter um treinamento formal naquele país, naquele ambiente, mas eu acho que isso são barreiras que a gente consegue não passar por cima, mas você consegue se adaptar. E do mesmo jeito, e aqui talvez seja um exemplo meio estereotipado, mas do mesmo jeito que a gente percebe, né, o pessoal fala nos Estados Unidos que muito da telemarketing nos Estados Unidos vem da Ásia, né, da Índia. Poxa, a gente tem tanto de veterinário aqui que poderia fazer, e eu não estou falando que a gente tem muito, a gente tem bons veterinários aqui, bons radiologistas, que poderiam laudar para esses centros, em outros lugares. Existem travas burocráticas? Sem dúvida nenhuma. Né? Então, existe toda uma legislação de cada local sobre você ser ou não autorizado a laudar. Né? Então, cada país tem as suas próprias regras. Né? Então, tem veterinários brasileiros que laudam para os Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos tem uma regra mais flexível em relação a isso. Então, desde que a empresa que te contrata consiga comprovar que você tem uma formação veterinária, uma especialização em radiologia, você consegue, legalmente falando, ter uma baliza ali um pouco maior para você poder laudar para os caras. Tem locais que optam por fazer a gente lauda e alguém de lá revisa e chancela junto, assina junto. Entendi. Entendeu? Entendi, legal. Eu, no meu caso, eu peguei uma licença de trabalho provisória, né, na Itália. Então, eu estou autorizado a trabalhar lá até o final do ano que vem, se eu não me engano. Então, beleza. Né, então, eu consigo fazer isso e eu tenho meu número de ordem italiano também. Que legal! Como que chama? Lá é de cada cidade. Então, eu sou o veterinário de Taranto, número 370. Que legal! O que me dá um certo choque, né? Você pensa, CMV. Então, CMV aqui, nem sei em que número que tá mais, 70 mil já, provavelmente. 73, a última vez que eu vi, o mais recente que chegou pra mim era 73. Isso a gente tá falando que é estadual. São Paulo, São Paulo. São Paulo, né? Não sei como que tá nos outros estados. E Fê, e as afecções que você pega dessa região, né, de fora? Muito diferente? É tudo a mesma coisa? Vai mudar só as infecciosas? Eu acho que muda um pouco as infecciosas. Tá. A gente pega lá na região da Puglia tem bastante leishmania. Na Itália, na verdade, tem bastante leishmania. Que é uma coisa que aqui também tem, mas pra gente em São Paulo, capital, a gente não pega tanta. Né? É difícil, pelo menos, de novo, né? Na microbolha, né? Quem tá na periferia da cidade com certeza vê mais do que eu vejo. Mas lá, eventualmente, a gente pega complicações de leishmania que vão além da pele e do rim. Né? Então, uma vez eu lembro que eu peguei com envolvimento intestinal, assim, uma coisa assim, eu tô vendo aqui uma lesão intestinal, não sei o quê, e o que esse bicho tem? Leishmaniose crônica. E o que mais? Não, nada, ele tem isso. E daí a gente ficou, será que pode ser alguma coisa, outra coisa que ele tem no intestino? No fim das contas, tratou e aquela lesão que eu tava vendo, que nem era uma lesão tão grave assim, mas era uma lesão que eu tava vendo, realmente regrediu. Foi feito controle ultrassonográfico, toma, não foi só um, mas fez controle ultrassonográfico e regrediu. Então, às vezes a gente pega coisas que realmente não fazem muito sentido pra gente. Mas eu diria que a maioria das coisas são muito parecidas. Né? E até voltando um passo para trás, mas ainda sobre isso, uma das coisas que me fez que eu percebi de diferente, no sentido de que a gente aqui faz
uma veterinária com um nível muito interessante, muito bom, foi me dar conta da quantidade de gente que mora, eu não vou nem falar do estado de São Paulo, você pensa na cidade de São Paulo, sei lá, já vi 12 milhões, 15 milhões, pegar a grande São Paulo, 18 milhões de pessoas. E eu lembro logo que eu voltei da Itália, voltei próximo da Páscoa, e eu lembro que eu estava vendo uma chamada na TV e estava lá, 5 milhões de carros saem de São Paulo no feriado da Páscoa. Cara, aquilo me bateu, eu sempre assim, a Puglia inteira tem 4 milhões de habitantes. Nossa. Então você imagina, no feriado de Páscoa, da cidade de São Paulo sai mais carro do que gente na Puglia. Uhum. Então a rotina deles é muito diferente. E aí quando você me perguntou quantos casos, né, a gente faz, quantos exames a gente faz, quando eu viro para os caras e falo assim, olha, juntando todo mundo, toda a equipe e tudo mais, a gente chega a quase 450, 500 e poucos exames por mês. Os caras acham que você tá de brincadeira. Uhum. Né? Porque lá uma rotina boa para eles é 30 exames por mês, 40 exames por mês. Tem centros de referência lá que tem muito movimento? Com toda certeza. Né? Então tem lá um baita hospitalzão lá que é o São Marco. Todo mundo manda exame pro São Marco. Tem uma tomografia maravilhosa, uma ressonância maravilhosa. Mas eu diria para vocês, e não, pelo amor de Deus, não fazendo comparações diretas, mas eu diria que em São Paulo a gente tem uns 2 ou 3 São Marco. Entende? Então, e eles não têm essa noção de quão grande a gente é aqui. Sim. E acho que quando eles percebem isso, quando eles são expostos a essa realidade, eles se dão conta que a experiência que a gente leva daqui para lá, pelo número de exames que a gente fez, poucos radiologistas lá têm a mesma casuística que a gente tem aqui. Sim. E por isso que eu falo que a gente tem gente boa, com muita experiência, que pode fazer coisas para fora, assim, a gente não é diplomado, a gente tem uma síndrome de vira-lata muito forte, vocês são diplomados, né? E de fato, o treinamento que esses caras têm é fora assim, do normal. Eu gostaria muito de poder ter esse treinamento também de diplomado. Mas não quer dizer que a gente não tenha mais rotina do que alguns diplomados. Né? Sim. Então isso é uma coisa que me ajudou a tirar um pouco dessa síndrome de vira-lata. Você acha que é uma diferença mais cultural ou mais realmente pela quantidade de pessoas, né, em comparação com aqui na rotina de vocês, tem muito mais gente que leva o pet pro veterinário, o veterinário indica ressonância e tudo mais, ou você acha que tem algum tipo de resistência também? Porque eu vejo que em alguns lugares ainda existe um pouco de resistência em realizar o exame de imagem avançada, né? Tem alguns veterinários que, não vou indicar porque o tutor não vai fazer. Sobre valores, assim, é muito caro lá um exame de imagem avançada, tem essas questões. Não, é assustadoramente barato. Sério? Mas então, peraí, que aí eu também tenho que fazer um disclaimer. Né? Do mesmo jeito que tem a minha microbolha de São Paulo, eu também estava numa microbolha, numa cidade que é razoavelmente grande para a Puglia, acho que é a segunda ou terceira maior cidade da Puglia, que tem 500 mil pessoas. Essa é a grande cidade de lá. Tá. Então, claro, tem menos gente, e a gente vê gente mandando animais sem vontade de fazer nada de exame complementar, e o outro cara que faz tudo. Então tem aquela mesma curva de Gauss que a gente tem aqui, do cara que não faz nada, do cara que faz tudo. Na média, a maioria das pessoas aceita fazer pelo menos um exame avançado, né? Pelo menos exames de ultrassom sequencial, por exemplo, né? Acompanhamentos. Mas existe, e aí entra a questão, né? Seguindo no disclaimer, o sul da Itália tem uma diferença em relação ao norte da Itália, que também eles mesmos têm síndrome de vira-latas entre eles, né? Então tem o pessoal do norte da Itália, eles são mais europeus, entre aspas, do que o pessoal do sul da Itália, e daí entra um pouquinho também da Península Ibérica, ali Portugal e Espanha. Então esses 3 países eles têm um pouquinho mais de latinidade, por assim dizer, latinidade no sentido de Latinoamérica, né? Que é um pouco diferente do que a gente vê. Eu tenho amigos que estão na Alemanha, por exemplo, e eles falam que lá é um pouquinho diferente, né? Até culturalmente falando. Então, do que eu vivi lá em Taranto, eu achei muito próximo do que a gente tem aqui em São Paulo, né? E aí, talvez estado de São Paulo, talvez o pessoal que esteja no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sul, tenha uma visão um pouco diferente.
Mas conversando com os colegas que estão militando, trabalhando na área veterinária, na Alemanha, por exemplo, já existe uma diferença aí de percepção cultural mais acentuada, né? E aí uma das coisas que eu talvez aprendi, não seja a palavra, mas eu relembrei quando eu estava lá, é que boa parte da imigração que a gente teve no século XIX para o Brasil, que veio muito italiano, veio principalmente do sul da Itália. Então a gente tem muito mais cara, né, do ponto de vista cultural do sul da Itália de toda forma. Entendi. Que legal. E em relação aos valores? Que você É falou, verdade. É muito... Hoje, eu não vou lembrar os valores redondinhos, tá? Mas de maneira geral, uma tomografia setorial, né, ou seja, de um segmento lá, sai entre 200 e muito, no máximo 300 euros. Né? Que se você multiplicar, se transformar em real, fica caro. Mas se você pensar que seria a mesma coisa que 300 reais aqui, não é muito caro. E uma tomografia de de corpo inteiro, né, que seria 4 segmentos, fica na casa de uns 400 e pouco, 450 mais ou menos. Entendi. Euros também. Então não é tão caro. Sim. Né? E ressonância é um pouquinho mais caro, começa com 600 euros, e aí acho que 2 segmentos é 700 alguma coisa, 800 euros. Então já é um pouco mais pesado. Interessante. Ô Fê, e quando você sentiu necessidade, mudando de assunto um pouquinho, de estudar neurologia, né, por conta de trabalhar muito com neuroimagem? Não foi um momento específico, mas eu vou transformar vários momentos em uma única história. Que eu pegava o telefone para falar de um caso com um neurologista e ele falava e eu não entendia o que ele estava falando. Isso me pega muito, porque eu acho que como radiologista, como veterinários que estão numa especialidade, que lidam com várias outras especialidades, eu também falo, eu não sei tanto de cardiologia quanto um cardiologista, mas eu preciso entender um pouquinho de cardiologia para falar de coração. Eu não sei tanto de neuro quanto um neurologista, mas eu preciso saber um pouquinho de neuro para discutir um caso com um neurologista. E na neuroimagem, né, isso se torna mais evidente para mim. Preciso entender um pouco de pneumologia para trabalhar, para falar sobre uma imagem de tórax que eu estou vendo. Preciso entender de ortopedia para falar um pouquinho quando o cara coloca aqueles implantes metálicos naquela instrumentação, que você fala assim, eu não sei nem o nome dessa placa. Então eu acho que a gente tem a responsabilidade profissional de saber um pouquinho de cada área. Né? Com certeza. E aí eu acabei me infiltrando nas linhas de frente da neurologia, fiz curso de neurologia também. Hoje eu brinco, né? Eu falo que eu sou especialista em diagnóstico por imagem, eu sou especializado em neurologia. Não atendi, não me perguntem dose de nada, que eu não sei. Eu falava pro pessoal, né, pro coordenador, eu falava assim, olha, vou fazer as provas, espere bem, espero passar nas provas, mas assim, não espere de mim dose. No máximo eu vou falar, trate com, sei lá, com antidepressivos, ou trate com corticoide, ou trate com mas assim, não espere dose de mim, que dose não vai rolar. Pode tirar ponto, eu entendo, mas assim, não tem essa expectativa em relação, porque eu não vou atender, né? Nunca foi meu objetivo atender. Mas depois de fazer o curso, cara, me ajudou pra caramba. Hoje em dia eu consigo ter discussões que logicamente, eu dependo muito ainda do conhecimento que o neurologista tem, que é maior que o meu, mas eu consigo ter uma conversa de um nível muito mais alto com eles. E isso eu acho que faz toda a diferença. Né? Então, vira e mexe, tem casos que me ligam, né? E tem veterinários que têm mais proximidade, mais relacionamento comigo, e me ligam e falam assim, discute um caso comigo, tô vendo isso, tô pensando nisso, naquilo. E não é porque o cara acha que eu sei mais do que ele, mas é para ter uma oxigenação das ideias, né? Você, ontem uma colega muito querida virou para mim e falou assim, tem esse exame aqui, eu tô... começou com um abscesso na boca e agora parece que tá com toda a musculatura, tem lise óssea, tem alteração na orelha, tem alteração no nariz, e eu não acho, e o antibiótico não foi bem nesse caso, não resolveu. Bom, e daí ela virou e falou assim para mim, tô achando que pode ser fungo ou neoplasia, faz sentido? Eu falei, foi exatamente, quando eu estava ouvindo o seu áudio, foi exatamente as duas possibilidades que eu pensei. Porque neoplasia, teoricamente, vai ficar muito mais focalizada. A gente sabe que tem neoplasias tipo linfoma que se espalham e fazem coisas meio malucas. Doenças infecciosas tendem a não respeitar barreiras, né? Então a doença infecciosa começa num tecido, pula para o outro, pula para o outro, pula para o outro. Né?
E aí ou a gente está pensando numa bactéria multiresistente, ou que é resistente pelo menos àquele antibiótico que foi utilizado, ou no fungo. Mas não é imunocomprometido, não é ou não, entendeu? É FIV, é febre do gato, né? FIV, é felve. Daí a gente vai trocando um pouco de ideia para alinhar um pouco o pensamento do que pode ser, do que faz sentido ela conduzindo o caso, em vistas daquilo que foi encontrado na imagem. Sim. Então é essa troca que eu acho que é benéfica para todo mundo e, em última instância, para o paciente, que é o objetivo final que a gente faz, né? Que é promover bem-estar e saúde para o paciente. Sim, você, né, lidando com imagem ali todo dia, às vezes você já pegou uma coisa que a pessoa nunca pegou na vida, né? E vice-versa, né? E vice-versa, exato. Uhum. Então isso que é o legal da imagem também. A gente tem o nosso mundinho, como que fala? Preto e branco. Não, é aquele negócio de cavalo, cabresto? Ah, é cabresto, né? Não sei. Eu Acho acho que que é. Então, vai cavalo, não sei nem para que lado fica a cabeça. Não é, mas é que a gente tem, por exemplo, tem algumas alterações que a gente pega direto, discospondilite e tal, e tem um neuro que às vezes nunca pegou uma discospondilite. Então, E não são né? poucos, né? E a gente, tipo, não, mas a gente pega discospondilite, tipo, já peguei brucelose várias vezes, tipo. Acaba sendo mais comum, É. né? Fê, e queria te perguntar um pouquinho, dentro, né, do que a gente tá falando sobre a ressonância, qual você acha que é o futuro da ressonância no Brasil? Você acha que tem uma tendência a cada vez mais as pessoas acabarem fazendo mais exames e se expandir ainda mais? Ou você acha que ainda tem um pouco de resistência? Não, acho que é o caminho natural. Acho que isso é o caminho natural. Não só a ressonância, como a tomografia, como métodos mais avançados de imagem, como cintilografia, PET-CT, até a parte de tratamento com radioterapia. Agora a gente começou com neuronavegação. Então a tendência sempre é a evolução, né? Então eu falava, quando eu comecei na ressonância, uma das maiores frustrações que eu tinha era que ninguém abria crânio. E essa frustração me acompanhou durante muitos anos. Agora, de 2 anos para cá, que deu uma aumentada boa nisso, né? Então, e aí, lógico, a gente tem que reagir de uma maneira, reagir não é exatamente um bom termo, mas a gente tem que acompanhar esse tipo de evolução, né? Todo mundo tem que evoluir junto. Então o diagnóstico evoluiu primeiro, a gente começou a diagnosticar tumores cerebrais, né? Porque antes da toma da ressonância, ou o bicho tinha tumor, ou o bicho tinha AVC. E basicamente você fazia o quê, né, para diagnosticar? Nada. Sim. Ele tinha e era isso aí. Ou demência também, né? A demência é mais novo. É mais novo. Mais novo. Mas era basicamente, alguns falavam que tinha muito tumor, outros falavam que tinha muito AVC, né? Eu mesmo, no pouco tempo que eu fiz clínica, eu peguei uns casos neuro e falei assim, deve ser AVC, não sei o que é. Se melhorar é AVC. Se morrer era tumor, se não morrer era AVC. E hoje, como a gente passou a abrir muito mais crânio, eu também preciso responder melhor, que foi até uma demanda que um cirurgião me fez. Falou assim, será que você consegue colocar quais os giros estão envolvidos quando tem um tumor, principalmente quando é extraaxial, quais giros estão deslocados? Porra, cara, é tenso fazer isso, mas vamos lá. A gente tem ferramentas em aparelhos mais novos, a gente tem ferramentas melhores para isso? Tem a tratografia, né, que dá para ver as fibras dos tratos de substância branca, que eu vou conseguir dizer melhor se eles estão deslocados, se eles estão comprometidos. Mas também depende de tecnologia. Então tudo vai evoluindo, caminhando junto. Às vezes um entra um pouquinho antes, mas então o diagnóstico chegou um pouquinho antes no tumor, agora chegou a cirurgia. E a cirurgia está demandando uma outra informação da gente, a gente vai um pouquinho além. E aí vai todo mundo junto, né? Todo mundo junto se ajudando e evoluindo. Legal. Muito interessante. Fê, conta algum caso marcante que você teve nesses anos de imagem avançada? Engraçado, marcante? Vai falando enquanto eu Difícil. Difícil. Eu vou deixar você falar. Vai falando. Aqueles casos que você tinha certeza que era uma coisa e era outra. Isso eu faço, isso é vários. Toda hora. Eu discorro os meus erros de laudo em ordem cronológica ou alfabética? Não, pelo amor. Não, mas isso é importante falar. Sim. Né? A gente erra. Com certeza. Diagnóstico por imagem, se tem, sei lá, uma grande limitação do diagnóstico por imagem, é que o diagnóstico por imagem erra. Né? Quando a gente faz um laudo, a gente faz todo o possível e tudo aquilo que tem em termos de trabalhos publicados para dizer que as características de imagem se assemelham a tal doença, ou a tal lesão, a tal tipo de lesão. Mas erra. E
Então, assim, teve 2 casos que eu me lembro que aconteceram muito próximos um do outro que me deixaram um pouco irritado, assim, irritado não, mas me deixaram um pouco frustrados. Que eu tinha certeza que eram tumores. E não eram tumores, eram granulomas, eram tumores cerebrais, né? Na verdade não eram tumores cerebrais, eram granulomas inflamatórios. E porque foi pra cirurgia, Os 2 foram para necrópsia, na verdade. Necrópsia. Mas foram 2 casos que chegou o resultado da necrópsia em uma diferença de 1 a 2 semanas. E aí é aquela coisa, aquelas pancadas que você leva profissionais, você fica assim chateado, né? Vai tomando um café, um chá, um whisky. Porque qual a chance de ter um granuloma, né? Tipo, até então. Esse é o ponto. Existe uma chance, ela não é tão baixa. Exato. Mas é que a gente vai, né? Aquela história, o bicho é um pouco mais velho. Você vai pensar. Já vai pensando um pouco pior, né? As 2 tinham realce, pós-contraste, intenso e homogêneo. A literatura é super direta nisso. O principal achado de imagem para você falar de neoplasia é realce, intenso e homogêneo. Então, eu não estava errado do ponto de vista de literatura, mas a gente, assim, onde eu errei? Eu errei que eu não coloquei uma possibilidade. Você não pôs um diferencial. Nenhum deles eu tinha colocado, mas você colocou assim, menos probabilidade, aquela coisa que você fala assim, lá ralezona não deve ser. Né? E no outro, de fato, não tinha colocado. Né? Então, isso pega, isso faz a gente se sentir meio mauzão. Mas depois que você descobre que todo mundo erra, aí você, não que você se sinta bem quando você erra, mas pelo menos você sabe que tem colegas para você chorar junto. Sim, com certeza. É que dá um certo receio, porque nesse caso da neoplasia, sei lá, vai que a pessoa quer causar com você, né? Então, ele falou que o meu cachorro tinha um tumor, não era. Sei lá. As podem causar acontece, por qualquer motivo. Por qualquer motivo, né? Com a gente. Você verdade. Falou que era uma protrusão de disco, é uma extrusão de disco. Verdade. Você falou que era uma disco espondilite e era uma degeneração. Pode ser, né? Então... Graças a Deus, comigo nunca aconteceu. Você já teve esses problemas? Eu tive um caso, tá vendo? A gente vai lembrando de casos engraçados. Teve uma mulher que foi, isso há muitos anos, trabalhava com raio-x ainda. Ela chegou assim, batendo o pé na porta, falando que eu não tinha descrito, era um poodle, velhinho, e que eu não tinha descrito um urólito que estava no osso peniano, né, que estava no pênis do cão. E que o veterinário dela pegou a radiografia, naquela época ainda era né, o filme, botou nem botou no negócio, não, botou na luz, falou assim, olha aqui o cálculo. O que ele não esperava? Que essa mulher fosse meio da pá virada e voltasse lá no centro diagnóstico para tirar a satisfação. E ela chegou lá, falou, e eu tinha feito laudo e era eu que estava lá no momento que ela chegou. E eu fui falar com ela. A sorte que eu tive uma certa presença de espírito. Daí eu peguei, botei no negatoscópio, eu olhei e falei, bom, posso ter errado, né? Me dá aqui a radiografia de novo, deixa eu ver. Eu olhei, pensei, né? Sim, não tô vendo porra nenhuma. E aí você fica naquele momento meio tenso, né? Que você fala, o que eu faço? Você quer um buraco pra se enfiar, né? Você não quer ter que lidar com aquilo, mas... Eu falei, bom, o que vai acontecer? Ela já tá brava comigo, né? Também não dá pra ficar muito mais bravo que isso. Eu falei, olha, eu não tô vendo nada. Você pode me apontar onde o seu veterinário viu a lesão? E aí ela se embananou, porque ela não sabia exatamente. Eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, eu vou ligar pro seu veterinário. E aí eu liguei pro cara, e cara, eu entendi o rolo na hora que eu falei assim, olha, eu tô aqui com a dona fulano, do cachorro Manezinho, sei lá o nome do cachorro, e eu ia continuar a frase. Ele falou, ela tá aí? Pois é, querido. Então, pois é. Daí, no fim das contas, o que ficou entendido é que ele tinha visto a base do osso peniano e achava que era um cálculo urinário. E aí eu expliquei isso tudo pra ela, né? Botamos tudo em panos limpos e não sei o quê. E aí, né, rolou ali uma situação assim, porque o veterinário falou mal de você, falou mal daqui, né? Eu falei assim, então, né? Que bom que você veio tirar a limpo, olha só. Né? Quando eu tava no IV de trainee, eu lembro de um caso também que a tutora voltou lá, o Daniel tinha feito o laudo, e tem uma moça aqui na recepção falando que tem um erro no laudo, né, que não foi relatado uma agulha. Aí o Dani já achou estranho, tipo, como eu não vi uma agulha, né? E eu, nossa, que tenso e tal. E era revelado, então a gente não tinha a imagem lá pra dar uma olhadinha antes, né? Então chegou, colocou lá no negatoscópio, mesma coisa, tipo... Agulha, cadê? Não tem agulha, não tem agulha. Ligou pro veterinário, também não, porque tem uma agulha, não sei o quê. Era a imagem da espinha da escápula.
Sobreposta Que ali ela na achava região que de era. esôfago. O cachorro tinha tosse, nem lembro o que era. Mas não foi a tutora, foi o veterinário. O veterinário que Nossa. falou, ó, não, mas tá aqui a agulha. Aí deu mó treta, eu lembro que o Dani ficou super nervoso, mas acontece. Acontece, e eu acho que isso é uma coisa que eu noto, isso é uma história mais antiga também. Uhum. Isso eu acho que tem mudado bastante. Eu acho que o veterinário médio hoje, ele sabe um pouco mais de radiologia Uhum. do que o veterinário médio de 10, 15 anos atrás. Sim. Né? A gente ainda tem vários problemas curriculares de aprendizado durante a faculdade, né? Nas várias faculdades que a gente tem por aí, mas eu diria que houve um certo avanço nisso, né? E era uma coisa que eu também via, uma das coisas que também me impressionou a primeira vez que eu fui fazer um estágio no exterior, como os veterinários clínicos, eles vinham na sala de laudo e eles faziam perguntas muito boas, e naquela época o meu contraste era o cara entrando na sala de laudo, assim, eu tô vendo uma mancha branca aqui nesse tórax, o que é isso? Era o coração, sabe assim? Sim. Sabe, história real isso. Sim. E eu lembro que isso me chocou, essa diferença de nível me chocou. Hoje em dia eu vejo isso acontecer, as perguntas que vêm hoje em relação ao raio-x são muito melhores do que vinham antes, né? Pra mim já chegou uma suspeita uma vez, é que eu acho bem estranho, né, nesse caso. Não achei engraçado, pelo contrário, mas que a veterinária estava suspeitando que tinha tido uma hérnia diafragmática, que o coração tinha passado pro abdômen. Porque ela tava auscultando uma pulsação. E realmente o cachorro tinha uma pulsação abdominal, assim, era muito esquisito quando você olhava. Só que eu fiquei chocada, eu falei, como que eu posso explicar pra ela que isso não pode acontecer? Tipo, não tinha como. Mas enfim, com toda, né, paciência do mundo, não tinha hérnia nenhuma, enfim. Não sei o que era o diagnóstico também. Não, mas Ficou aí o mistério. Ficou um mistério, não tinha hérnia. Será que não era uma ruptura de músculo? Não sei, faz muito tempo isso já, assim. Eu tinha me formado em radiologia. Você podia bater ultrassom lá e ver se era. Tá vendo? Uhum. Mas eu acho que nessa Coisa que eu época não talvez eu nem na faculdade tava, não sei. Não vem com essas desculpinhas, não. Não, mas aqui tem que ter, né? Lu agora vai estudar ultrassom, né? E depois a gente vai estudar toma e ressonância junto. De novo. É bom ficar estudando, né? Porque eu fiz neuro uma vez, numa extensão, um curso de extensão. Eu lembro. Depois eu fiz a pós de neuro. Aí na pós de toma e ressonância a gente também estuda um pouquinho de neuro. E aí vai, é ótimo. O bom é que a gente é sempre assim, né? Vamos, e fomos. Porque a gente, né, veterinário não para de estudar nunca. Sim. Nem deve. Nem né? deve, exato. Qualquer área de saúde. Eu acho que qualquer área nem precisa ser de saúde. Mas estudar, né, faz parte. A gente sempre vai estudar. E, Fê, queria te perguntar uma coisa. Agora a gente vai para as perguntas mais profundas. Cuidado que ele vai devolver. Tem essa, né? Qual é o conselho que você daria pro Felipe lá do comecinho? Ou mesmo para quem tá começando agora, que gosta dessa área de diagnóstico? Engraçado você me perguntar isso, porque teve uma colega recentemente que me fez uma pergunta parecida. Ela tá terminando a faculdade e também me conheceu no congresso, não sei o quê. Daí depois ela me seguiu no Instagram e depois ela me falou assim, Fê, posso pedir sua ajuda? Tô pensando em seguir essa carreira, não sei o quê, blá blá blá. O que você diria para eu fazer? E a resposta que eu posso dar em relação a isso é a seguinte: o que eu passei, as experiências que eu vivi, o momento que eu estive, é diferente de hoje. Então a minha experiência serviu para mim. E o que eu posso falar para você? Eu posso sentar e contar a minha historinha. Mas alguma coisa da sua história, da minha história, talvez até possa ser aplicada para você. Mas não vai fazer uma diferença realmente relevante na sua vida, porque, usando de novo a expressão, a vida, né? A vida vai vidando. E conforme ela vai vidando, a gente vai sambando com o que está acontecendo. Né? E o que eu diria para mim mesmo? Faça as mesmas coisas, porque... Deu certo. Não é nem porque deu certo, mas... Aliás, obrigado por falar que deu certo. Porque a gente sempre acha que tem mais, né? A gente sempre olha pra frente, o que a gente tem que fazer, a montanha que a gente tem que subir, não sei o que, a gente olha pra trás, a gente já subiu os 3 Everest. Mas se eu não tivesse feito as coisas que eu fiz, cometido os erros que eu cometi, tomado as decisões erradas que eu tomei, eu não estaria aqui hoje. Estaria em outro lugar. Melhor, pior? Não sei. Né? Mas estaria num lugar muito provavelmente diferente. E hoje eu tô razoavelmente satisfeito, feliz
com o lugar que eu tô. Obviamente que ninguém é 100% feliz, a gente sempre tem desejos que nos motivam, mas claro que também sou extremamente grato a tudo que aconteceu e tudo que eu conquistei até hoje. Então, faz o que você tinha que fazer e continua fazendo. Erra onde você tem que errar também, que errar é importante, faz você aprender. Legal. Tá vendo? Ótimo conselho, né? Sim, com certeza. Até porque você tem uma máquina do tempo pra voltar pro passado. Não dá, né? Então, não tem como, né? É só pra se arrepender. Bom, Fê, e aí a gente vai, então, chegando numa das perguntas, a segunda, né? Mais profunda, que é: o que a veterinária te ensinou que você acha que não teria aprendido com a vida? Assim, qual é o maior ensinamento que a veterinária te trouxe? Paciência com as pessoas, particularmente quando as pessoas estão num momento de fragilidade, porque bem ou mal a gente lida, por mais que a gente fale que a gente gosta de bicho, quem trabalha nessa parte mais clínica lida com bichos que estão doentes, ou que têm uma suspeita de uma doença, ou que estão com sinais clínicos, ou que por algum motivo estão já em estágio de cuidados paliativos, né? Então, a gente tem que ter muita paciência com as pessoas que chegam nesse estado. Mais do que com o respeito que a gente tem que ter com os nossos pacientes, que é fundamental, a gente também tem que ter essa paciência, eu não vou dizer empatia, né, mas eu acho que a gente tem que ter muita paciência com essas pessoas. E quando eu falo, não é que não é para ter empatia, que não faz, pelo menos eu entendo da seguinte maneira, não faz tanta diferença eu compreender intimamente o sentimento que a pessoa tem. É muito mais importante eu conseguir ter paciência para poder acolher ela de uma maneira mais adequada do que estar extremamente emotivo junto com ela, entendendo o luto que ela está passando. Talvez seja até melhor eu estar um pouco afastado desse luto para conseguir dar uma resposta profissional melhor, mais assertiva. E eu acho que isso faz uma grande diferença. Mas uma outra coisa e aí eu acho que não tem a ver necessariamente com ter feito veterinária, mas isso me ajuda a ter mais sensibilidade para o que eu quero dizer na sequência, que é entender o quanto os animais, principalmente os animais de companhia, e não precisa ser exclusivamente cães e gatos, mas qualquer animal que você entenda como um pet, tem um carinho, uma devoção, um amor tão puro em relação às pessoas que eles gostam, né? E você não precisa ser veterinário para sentir isso, mas eu acho que como veterinário eu percebo isso nos meus cães e eu enxergo isso nos outros animais com quem eu vejo chegarem junto com seus responsáveis no momento mais fragilizado. E como essa ligação entre eles é muito importante. Sim. É importante para a gente também conseguir estar ali junto e ajudar a manter aquela relação o mais forte possível. Legal. Quantos bichinhos você tem? Tem 2 vira-latinhas. Um eu lembro, que já vi foto no Instagram e tal, mas esse pegou outro. Ou sempre teve dois? Você viu o monstrolino ou a foto? Um que tem uma foto que tem monstrolino. um bichinho no nariz, que é a foto mais linda do mundo. Você gosta, inclusive, de... É um hobby? Fotografias? É um hobby não oficial. Tá. Porque eu juro que eu tô tentando criar um hobby, porque eu me dei conta há alguns anos atrás que eu não tenho hobby. Qual é o seu hobby? Trabalhar. O que você faz quando você não está trabalhando? Trabalhando. Quando você não está trabalhando nem trabalhando, estudando para melhorar meu trabalho. Né? Mas eu estou buscando melhorar nisso. Não acho que ser workaholic é uma boa sugestão para dar para ninguém. Mas eu não conheço ninguém hoje que não seja pelo menos 20% workaholic. Mas e aí o que você me perguntou do monstrolino mesmo? Perguntei quantos pets você tinha. Você falou 2 e foi isso. Foi isso, né? Legal. Acabaram essas perguntas? Acho que sim, as mais profundas pelo menos. Mas pode fazer não profunda. Hoje você acha que você então não tem um equilíbrio na sua vida no sentido saúde, bem-estar, trabalho? Você acha que daria pra dar uma melhorada, ou eu sou assim e vou viver assim? Eu vou responder com um meme, né? Reproduzir um meme que eu vi no Instagram um tempo atrás, acho que mais de um ano atrás, mas eu também dei muita risada. Que era uma mulher andando na praia, você deve ter visto isso. Uma mulher andando na praia falando pra câmera assim:
como eu cuido dos meus filhos, faço meu skincare, vou na academia, tenho uma carreira de sucesso da vida assim, fazendo tudo mal feito. Eu acho que isso pra mim é a essência do mundo contemporâneo. Com certeza. Sim. Porque a gente não consegue dar conta de tudo. Eu acho que a vida nunca foi simples. Às vezes eu ouço pessoas mais velhas falando assim, porque na minha época o mundo era mais simples. Não era. Não. Daí, era menos violento. Não era. A gente tinha menos guerra, não tinha. Não tinha. Você vai lá para o século XIX, XVIII, para a Idade Média, tudo igual, cara. Fogueira, queimando fogueira. Por que a filosofia egípcia e greco-romana é tão importante pra gente ainda hoje? Por que as grandes questões sobre ética, sobre moralidade, sobre vida espiritual, sobre tudo aquilo que a gente aprende sobre virtude, sobre defeitos, paixões, vícios, por que a gente se refere sempre aos gregos, aos romanos e aos egípcios? Já pararam pra pensar nisso? Não. Eu nem de longe estou falando uma resposta embasada, tá? Isso é uma impressão pessoal minha, que também é um grande problema da vida moderna, todo mundo tem opinião sobre tudo. Então, assim, feito esse disclaimer também, porque a gente não evoluiu como ser humano. A gente continua com as mesmas questões de 2, 3 mil anos atrás, cara. Sim. Se a gente tivesse superado essas questões, todo mundo fosse ético, como se falava de ética na Grécia... Então beleza, lembra lá atrás, 3 mil anos atrás a gente não era ético, hoje em dia a gente é ético, a gente pode pensar em outros problemas. A gente não chegou lá ainda. Não. Sim. A gente evoluiu muito tecnologicamente, mas nas grandes questões humanas... É verdade, eu penso nessas coisas direto. E aí tem também o contra-argumento, né? Mas como você pode esperar que uma mangueira dê figos? É verdade. O ser humano vai ser ser humano. Sim. Ele foi mais profundo do que minha Foi. pergunta, tá vendo? Foi, a gente ficou até assim. Bom, a gente vai encerrando o nosso papo por aqui, Fê. Eu queria... Não, imagina, que eu acho que a gente conversou sobre tudo que a gente gostaria. Foi muito, muito legal. Vou confessar aqui pro pessoal, porque a gente tava nervosa pra esse encontro, né? Meu Deus do céu. A Elo, então, porque ela tá sendo aluna atualmente do Felipe, eu sempre fui, sempre você acha. Mas a Elo tá sendo atual e ela tava com medo. Sim, eu tava. Mas eu queria agradecer. Olha a má fama de novo. Tá vendo? Você acompanha até hoje, tá vendo? Agora mudou, agora ela vai falar, nossa, o Felipe é legal, né? Foi tranquilo o Foi podcast. tranquilo. Mas eu queria agradecer do fundo do coração por você ter topado vir até aqui. Né? Eu sei o quanto você é ocupado, então muito, muito obrigada mesmo. E eu também queria agradecer, porque eu acho que esse papo foi muito fluido, foi muito legal, foi muito gostoso, muita troca. Então, muito obrigada por você ter tirado realmente um tempinho pra vir pra cá. Eu que agradeço, meninas, pelo convite, por terem me aguentado aqui esse tempo e só posso agradecer, gente. Não, foi muito legal. Foi muito legal. Obrigada, galera. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.